Bom dia a todos. Nessa primeira segunda-feira de agosto, nós vamos ter aqui nesse café da manhã, recebemos o caríssimo confrade Bruno Freire. Dentro de alguns minutos, ele vai ter acesso a essa live. Esperamos. Ah, ele já chegou. Que bom revê-lo, Bruno. Bom Bom dia. dia, Tudo bom dia, bem? compadre. Tudo bem? Que alegria! Que alegria! Pois é, então eu estava saudando e reitero meus votos de bom dia e alegria de estarmos novamente, eu e Bruno, com as nossas carinhas, com todos, especialmente as queridos confreiras e confrades. Nosso Bruno Freire é de todos conhecido. Vou me permitir fazer rápidas menções ao seu currículo tão rico. Ele que se formou na Universidade Federal da Bahia, tornou-se em São Paulo mestre e doutor em Direito. Professor, hoje professor adjunto da UERJ, né? Com especialização em Direito Processual do Trabalho, e é titular da cadeira número 68 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Muita alegria, Bruno. Você sabe disso. Ele passa a palavra para você saudar os nossos ouvintes, aqueles que nos honram com a sua presença e nos acompanham. Bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui com o ministro Carlos Roberto Reis de Paula, né? Bom dia a todos os demais confrades, confreiras, né, que acompanham aí esse café da manhã já que virou rotina, Academia Brasileira de Trabalho. E para mim é um café da manhã especial, né, porque eu sou um grande fã do ministro Carlos Alberto Reis de Paula, é um grande admirador, né, como jurista e como pessoa, como ser humano, né, um ser humano maravilhoso e uma pessoa que me inspira bastante, né, me inspira bastante pela forma séria, pela forma ética, pelo estudioso que é do direito do trabalho, por tudo que construiu na sua carreira, né, como presidente aí do Instituto, ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, é uma pessoa que me apoiou muito na minha entrada na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, tenho uma gratidão enorme e hoje tenho a honra de trabalhar em conjunto com o ministro Reis de Paula em muitos casos, né, numa parceria que fazemos aí em casos estratégicos, em pareceres, e que tem dado muito sucesso. Eu tenho aprendido muito, muito mesmo com o ministro Reis de Paula, de forma que é uma grande honra aqui poder participar do café da manhã com Vossa Excelência. Né? Uma grande honra e grande alegria, felicidade. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado. Eu acho que a generosidade que é característica dos amigos, sobretudo nos baianos, se revela em grau superlativo. Admiração recíproca. Você sabe que eu tenho aprendido muito no convívio com você. E você, com toda a sua jovialidade, né, isso, tem trazido novos ares aos debates dentro do nosso, sobretudo, direito processual do trabalho. Mas vamos papear, vamos conversar. Ô Bruno, você elegeu hoje uma reflexão sobre o CPC de 2015. Então, vamos fazer, logicamente, um comparativo entre o CPC de 2015 e o direito processual do trabalho. Mas eu gostaria que você comentasse qual a sua compreensão sobre o CPC de 2015, principalmente em sua relação com o CPC anterior, o CPC de 1973. Houve evolução, houve aperfeiçoamento, do ponto de vista técnico, houve o preenchimento de lacunas que eram observadas no CPC anterior. Você está com a palavra, querido. Perfeito. Sim, com certeza. Né? Foi uma grande mudança. Né? Na verdade, o Código 73 ele vem sendo, aos poucos, alterado através de mini-reformas. Né? Optou-se, na época, não por elaborar um novo código
por conta que o Código Civil demorou muito para ser feito. Então, foram sendo feitas várias mini-reformas, até que, em determinado ponto, o Código 73 perdeu a sua uniformidade e foi necessária a promulgação de um novo código, esse Código de 2005. O Código de 2005 é um código bem avançado, né? Foi um código bastante debatido, feito por grandes juristas brasileiros, trouxe grandes inovações. Eu destacaria aí, por exemplo, o sistema de precedentes judiciais que foi implementado pelo Código, né? Com a necessária observância pelos tribunais e a obrigatoriedade de uniformizar e manter a jurisprudência íntegra e coerente, uniforme. Eu destacaria também a introdução das normas fundamentais, não é? Na introdução do Código, que trouxe mudanças principiológicas. Então, nós tivemos a introdução de alguns princípios novos no sistema processual. Eu destacaria, por exemplo, o princípio da cooperação, né? Uma preocupação da cooperação entre as partes, entre os sujeitos processuais, né? Advogado, juiz, Ministério Público. Eu destacaria também o princípio da primazia do julgamento de mérito, uma preocupação em evitar decisões terminativas que não enfrentem o mérito da questão. Então, todas aquelas nulidades, os processos que eram da jurisprudência defensiva dos tribunais, né, com não conhecimento de recursos por meras irregularidades, né, isso foi rechaçado pelo Código. Houve uma aproximação com o processo do trabalho, com a valorização da conciliação, por exemplo. Antes, o Código anterior, o processo civil, a parte era citada para apresentar a defesa hoje, em 15 dias. Hoje ela é citada para uma audiência de conciliação, né? Não tendo a conciliação, a parte apresenta a defesa. Houve também uma aproximação do processo do trabalho com a mitigação da recorribilidade das decisões interlocutórias, né? Que no nosso sistema nós não temos a recorribilidade, no processo civil mitigou. Hoje elencou quais são as decisões que são passíveis de recurso, né? Trouxe também um instituto que eu tenho estudado bastante, que são as convenções processuais, né? A possibilidade das partes transigirem sobre o procedimento. Então, foi uma série aí de mudanças, né, que eu vejo com bons olhos, né? Nesses 5 anos aí que nós estamos aí nos adaptando a esses novos procedimentos. Por exemplo, outro procedimento que eu vejo pouco utilizado no processo de trabalho é a produção antecipada de prova, em que a parte, antes de ingressar com o processo, ela pode ingressar com a medida cautelar para produzir prova, uma jurisdição voluntária, sem ainda um litígio, para que ela possa decidir, com a prova colhida, se ela vai demandar ou não a parte contrária, ou seja, a produção antecipada de prova sem um requisito de urgência. Então, veja, se você junta um sistema de precedentes judiciais que lhe traz uma previsibilidade, né, como determinadas matérias estão sendo julgadas, com o Instituto da Produção Antecipada de Prova, que você pode colher a prova anteriormente para se certificar do seu direito. Isso enseja a possibilidade de um acesso à ordem jurídica, que eu gosto de chamar de responsável, né? Porque a parte vai ter uma previsibilidade jurídica sobre determinado tema e ela pode anteriormente fazer a produção da prova de fato, né? Da prova, prova oral, prova documental, para que possa exercer o seu direito de ação de forma responsável e de forma correta, né? Então, eu vejo muito bons olhos. Eu acho muito interessante sua reflexão, sobretudo quando você salienta aquela busca de segurança jurídica através da previsibilidade das decisões. Isso é muito rico. Mas eu quero aproveitar um ponto em sua reflexão, quando você disse que houve uma aproximação com o processo do trabalho, e já destacou. Mas eu lhe pergunto, colocando em paralelo o processo civil, novo processo civil 2015, e as relações processuais como reguladas pela norma de natureza trabalhista, como é que elas ficam? Como é que elas vão conviver? Anteriormente, você bem se lembra, pelo artigo 769 da CLT, havia a previsão de uma aplicação meramente subsidiária e com um limite desde que houvesse compatibilidade, ou ao contrário, vedada
a aplicação se houvesse incompatibilidade com as demais normas. Agora vem o CPC e no artigo 15 diz que, além da subsidiariedade, também pode haver a supletividade. Como é que se faz esse intercâmbio entre os dois direitos, Bruno, em sua visão? Excelente pergunta, ministro. O novo Código de Processo Civil, não sei se a gente pode chamar ainda de novo, né? Já tem 5 anos, ele trouxe uma grande mudança paradigmática na aplicação do processo comum ao processo de trabalho. Como Vossa Excelência muito bem colocou, a técnica anteriormente aplicada era a técnica da subsidiariedade, ou seja, o Código de Processo Civil só se aplicaria no processo de trabalho quando houvesse total e completa omissão do processo de trabalho, né? Aí, no artigo 15 do Código de Processo Civil de 2015, o novo diploma inseriu uma nova técnica de heterointegração de normas, que é a técnica da supletividade. Qual é a diferença da subsidiariedade para a supletividade? Como eu disse, enquanto na subsidiariedade há necessidade de completa omissão da lei processual trabalhista, na supletividade o que se exige é uma mera insuficiência normativa, ou seja, o processo do trabalho, a lei processual trabalhista, ela pode tratar a matéria, mas se ela tratar de forma insuficiente, você vai poder aplicar o Código de Processo Civil. Então, exemplo, a CLT diz que a execução provisória tramita até penhora. Ponto. É uma norma incompleta, insuficiente. O CPC traz a possibilidade dessa execução provisória ter atos de alienação de bens, desde que com garantias. Então, o CPC vem e complementa, por meio da supletividade, o processo do trabalho. Outro exemplo, hipótese de embargos de execução. A CLT traz lá algumas hipóteses, o CPC traz outras. Você pode complementar, trazer essa supletividade. Eu lembro que eu sempre acho essa história engraçada, né? Que eu lembro quando saiu o Código de Processo Civil, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o chefe do meu departamento, um grande professor, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, na época, ele falou: Bruno, agora vamos aplicar tudo no processo do trabalho, não é isso? O CPC todo. Eu falei: não, professor, calma. Nós temos ainda o artigo 769, né, da CLT, que exige que haja uma compatibilidade entre as normas do processo civil para aplicação no processo do trabalho. Então, não é assim, vamos aplicar tudo, não. Tem que haver compatibilidade procedimental e principiológica. Exemplo, o artigo 475J, antigo 475J, CPC, hoje artigo 523, que trouxe a possibilidade de aplicação de multa na execução trabalhista, né, de multa de 10%, na execução civil, a multa de 10%, quando não cumprida a obrigação em 15 dias. Houve uma discussão enorme sobre sua aplicação no processo do trabalho na época. Então, muitos juízes aplicavam a multa, outros não aplicavam a multa. A matéria chegou no Tribunal Superior do Trabalho e, por meio de um incidente de julgamento de recurso de revista repetitiva, até que eu tive a oportunidade de participar, defendendo o amicus curiae, sustentando pelo amicus curiae, na época eu fiz sustentação oral, o TST decidiu pela incompatibilidade procedimental dessa norma do Código de Processo Civil para aplicação na execução trabalhista. Porque a execução trabalhista você é citado para pagar em 24 horas. E a norma que aplicava a multa dava 15 dias para o devedor pagar. Então, diante dessa incompatibilidade, não havia a aplicação. Não foi possível, o TST decidiu pela impossibilidade de aplicação dessa norma por não ter essa compatibilidade procedimental. Então, realmente é um terreno difícil, né? Essa heterointegração de normas aí não é fácil de fazer, né? Bruno, eu acho que a sua ponderação é muito razoável. O que significa o seguinte: no direito processual, no meu entender, não sei se você comunga do meu pensamento, um dos princípios fundamentais é o princípio da adequação. Nós temos de adequar a norma processual, o direito material, a que ele está servindo. Então, é exatamente sobre esse enfoque, porque senão eu descaracterizo o direito. Eu transformo o direito. Isso não é possível. Nós temos de respeitar o direito material em sua essência. Continuando nesse tema, interessante sua reflexão, você falava sobre embargos da execução. Eu lhe pergunto, aquela norma do CPC que permite que em um leilão, em uma praça,
haja um pagamento parcelado por parte daquele que foi arrematante. Você acha aplicável dentro do processo de trabalho? Eu penso que sim, ministro. Eu acho que é uma norma que traz efetividade à execução, né? Tanto essa do parcelamento lá na praça, como a própria parcelamento na execução, né? Aquela possibilidade do devedor pagar a quantia parcelada. Então, a própria instrução normativa número 39 do TST, que regulamentou na época, né, a aplicação do CPC, as normas que se aplicariam no CPC ao processo de trabalho, ela previu essa possibilidade do parcelamento no pagamento da execução, em que você deposita 30% do valor da execução e parcela o resto da dívida devidamente corrigida em 6 parcelas. Da mesma forma, eu entendo que também é possível na asta pública a parte se valer do dispositivo de pagamento parcelado do bem, porque a não ser que haja, né, uma situação de outro arrematante pagar de uma vez só, né? Mas se não aparecer, se aparecer um arrematante propondo o parcelamento, me parece que se resolve o problema, né? É melhor receber parcelado do que não receber. É verdade, é verdade. Não encontrar a solução ainda que seja de forma parcelada. Ô, Bruno, eu queria que você fizesse uma reflexão, pela relevância do tema, sobre essa questão da fundamentação das decisões. O artigo 489 lá do CPC. Pela sua essencialidade. São dois aspectos que eu acho muito relevantes. Você já fez menção a um. É esse problema da fundamentação e também a questão dos precedentes. Como é a força dos precedentes dentro do processo trabalhista. Vamos por etapas, né? Vamos analisar essa questão da fundamentação na decisão trabalhista especificamente. Uma excelente questão, ministro. A fundamentação das decisões foi uma questão muito debatida, como Vossa Excelência muito bem colocou aí, trazendo no artigo 489. Eu lembro que, na época, houve uma resistência da magistratura, porque o que o dispositivo diz que a fundamentação deve ser exaustiva, né? O magistrado deve examinar todas as questões que foram debatidas que possam influenciar na decisão do caso, e muitos magistrados tinham um entendimento de que não, eu me convenço de um fundamento, eu não preciso examinar os outros, eu julgo com base no fundamento que eu entendo correto, sem precisar examinar os outros. E veio o CPC e diz que não, que a fundamentação ela deve ser exaustiva, ou seja, o juiz deve fundamentar com todas as questões que foram debatidas no processo, trazidas pelas partes que possam influenciar no julgamento. Até porque ele não vai ser o juiz, né? Em primeiro lugar, não vai ser o último a decidir. Nós temos aí as instâncias recursais, né? Lembro que, na época, houve uma resistência da magistratura, de parte dela, não de toda, logicamente, porque a obrigatoriedade de fundamentar, ela sempre existiu, está na Constituição, né? Salvo engano, artigo 123, não lembro agora o número, mas essa necessidade de fundamentação exaustiva, ela sempre existiu. Não precisava nem ter essa norma no Código, mas sim, colocamos, é importante estar lá. E lembro, na época que saiu o Código, ainda teve uma tentativa da Associação Nacional dos Magistrados de vetar essa norma, mas que não seguiu em frente. A norma passou e isso traz uma segurança jurídica muito grande para as partes, né? Porque ela vai ter o direito de ter examinado as suas questões. Como advogado, a maior frustração que o advogado pode ter é ele trazer um argumento para o juiz e perder a causa sem esse argumento ter sido examinado, né? Então, assim, é a obrigação do magistrado examinar todos aqueles argumentos que possam influenciar. Aqui um colega falou, o meu amigo Jobim me salvou aqui, artigo 93 da Constituição Federal. Obrigado, André, pelo apoio, né? Meu confrade André Jobim, grande advogado, né, do Rio Grande do Sul. Nosso confrade. Exatamente. Então, essa é a minha opinião, ministro, em relação à fundamentação. Eu tive a oportunidade de escrever, inclusive, um artigo num livro que foi em homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci, aqui da Universidade de São Paulo. Escrevi sobre isso, sobre a importância dessa fundamentação exaustiva das decisões judiciais, que tem um condão de trazer segurança jurídica para as partes. E a questão, Bruno,
da importância, da relevância que se dá hoje aos precedentes judiciais, de forma global. Você entendeu? Inclusive abrangendo súmulas, OJs, é isso? Do TST, do Supremo Tribunal Federal. Como você analisa essa questão? É outro tema, né, que traz aí, que foi introduzido pelo Código, que traz uma maior segurança jurídica para todas as partes, né? Eu penso que a previsibilidade é um dos maiores valores no Estado democrático de direito. Então, a anterior insegurança jurídica que vivenciamos, aqui todos que advogam já vivenciaram, de ter divergências, de ensejar um direito lotérico. Se cair na primeira turma, você ganha. Se cair na segunda turma, você perde. Se cair com o ministro A, você ganha. Se cair com o ministro Y, você perde. Hoje, há necessidade, artigo 926 do Código de Processo Civil, dos tribunais uniformizarem a sua jurisprudência, né? Mantendo-a íntegra e coerente. Então, hoje, nós podemos linkar aí, como eu linkei, a possibilidade de um acesso à ordem jurídica muito mais seguro e responsável. Eu lembro quando eu me formei, né, começando ali recém-formado, chegava um cliente no escritório e perguntava: qual é a minha chance? Qual é a chance que eu tenho de ganhar? E aí eu falava assim: olha, 50%, não sei, pode ser que ganhe, pode ser que não ganhe, né? Hoje, a depender da matéria, eu posso falar para o cliente: você tem 100% de chance de ganhar. Vamos dar um exemplo, ou de perder, né? Vamos dar um exemplo. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do incidente de julgamento de recurso de revista repetitivo, uniformizou a questão relativa à possibilidade de cumulação de adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. O Tribunal Superior do Trabalho disse que não é possível essa acumulação, né, na interpretação que ele deu do direito. Então, ou a parte bem pede o adicional de periculosidade ou o adicional de insalubridade. Então, foi criado um precedente vinculante no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, né, que vincula todos os juízes em todo o território nacional. Então, hoje o cliente me procura e fala: olha, eu quero pedir, eu tenho um fato gerador, estou trabalhando em condições insalubres e periculosas, eu quero pedir, eu quero acumular o adicional. Qual é a minha chance? Eu vou falar 0%. Você não tem chance nenhuma. Se você entrar pedindo os dois, você vai perder. Porque já existe um precedente vinculante sobre o tema, sobre a matéria, inserida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, o sistema de precedentes judiciais é um sistema que traz a previsibilidade e uma segurança jurídica para as partes poderem litigar de forma responsável, né? Então, eu vejo assim, muito positivo esse sistema de precedentes judiciais. Aí vem muitas questões, né, ministro? Por exemplo, como é a atuação dos advogados nesse sistema de precedentes? Qual é a responsabilidade dos advogados, né? Outro dia eu fui entregar um memorial aqui no Tribunal de São Paulo e trouxe uma série de precedentes, né, a meu favor, né? E eu pesquisei e foi o que eu encontrei, né, os precedentes, e trouxe. E aí o desembargador falou: não, doutor, você só vai trazer aqui o que for favorável à sua tese. Falei: mas excelência, eu fiz a pesquisa, eu estou de boa fé, está aqui, coisa e tal. Então, como é que fica, né, a atuação dos advogados nisso aí? Se o advogado traz, por exemplo, um precedente que foi já superado para um juiz, ele quer induzir um juiz em erro com precedente superado, ele pode ser condenado à pena de litigância de má-fé, né? Então, são muitas questões aí, né, que vão surgir também com esse sistema de precedentes judiciais. A parte de superação de precedentes também, muitas dúvidas. Eu acho que a aferição da ratio descendente, a gente ainda não tem a cultura. Eu dei algumas aulas em alguns tribunais, percebi assim, a dificuldade que se tem de extrair o ratio descendente. Você vê muitas pessoas tentando extrair a ratio descendente na ementa do acórdão. Então, você não pode extrair a ratio descendente na ementa do acórdão. Você tem que buscar lá, né, a tese que foi fixada, o que vai se aplicar para os casos novos, né? Então, é um tema muito novo que demanda ainda muito estudo de todos nós. Exatamente, né? Você distinguir essa hipótese da ementa e do inteiro teor, porque na ementa, comumente, se estabelece a tese em si, mas aquela tese em si se aplica ao caso que foi objeto de análise, de forma específica. Daí porque há essa possibilidade de você trazer uma decisão
e nós, em contrapartida, revelarmos que aquela decisão é inaplicável, porque os fatos que estão sustentando a tese são radicalmente diferentes dos fatos em relação aos quais você está sustentando a sua tese, que é díspare em relação à anterior. Não é isso? Agora, me Exatamente. conta uma coisa aqui. A Lei 13.467, que é a denominada reforma trabalhista, como é que você vê essa lei em relação ao processo do trabalho? Trouxe inovações, mas, sobretudo, em relação ao CPC de 2015. Qual a reflexão que você pode assentar a esse respeito? Ministro, excelente questão. A reforma trabalhista, ela mexeu muito, muito, muito com o processo de trabalho. Ela mexeu nas estruturas do processo de trabalho, nas estruturas principiológicas do processo do trabalho. Por exemplo, o processo de trabalho sempre foi um processo caracterizado pela sua simplicidade, né? Um processo simples. Eu lembro que na Universidade Federal da Bahia, o professor, nosso confrade José Augusto Rodrigues Pinto, que foi meu professor, no livro dele, ele falava lá, o processo tem um hipossuficiente, o crédito de natureza alimentar, nós temos que ter um processo simples. Então, se o autor pedir A e o direito traz B, ele pode dar uma sentença extra petita. Então, era algo muito simples assim, e que a reforma trabalhista, por exemplo, eu nunca fui a favor de sentença extra petita, mas desde aquela época. Mas o código mudou essa simplicidade quando ele passou a exigir da petição inicial certeza e liquidez, né? Do pedido, aproximando-se do processo civil, né? Então há uma maior formalidade, né? Quebrou também princípios inerentes ao processo de trabalho, como, por exemplo, a execução de ofício, né? A execução de ofício que o juiz fazia, né? O juiz sentenciava e iniciava a execução diante do princípio da celeridade, do crédito alimentar, e a reforma trabalhista quebrou essa peculiaridade, né, técnica do processo de trabalho, aproximando do processo civil. Hoje a parte tem que dar início à execução, né? Fica uma coisa até contraditória, porque o juiz ele dá início à execução do crédito previdenciário de ofício, mas não dá do reclamante, né, que tem natureza alimentar. Então, essas peculiaridades que foram mexidas aí pela reforma trabalhista mudaram o perfil do processo de trabalho, aproximando muito o processo de trabalho do processo civil. O legislador também copiou alguns dispositivos do Código de Processo Civil, e aí eu vi até de forma positiva, como, por exemplo, os efeitos da revelia. Mitigou-se os efeitos da revelia hoje, né? Então, quando há uma presunção... Então, antigamente, o autor ingressava o juiz falando que trabalhou 15 horas no dia, sem descanso, sem nada, e a gente ficava impossibilitado, quando a parte não ia, você quer apresentar a defesa na revelia. Houve a mitigação. Hoje a parte apresentou a defesa, traz cartão de ponto, você tem os efeitos mitigados. Se a presunção, se for algo absurdo, o juiz pode mitigar. Houve também a inserção da litigância de má-fé, né? Ipsilíteris copiou lá os dispositivos da litigância de má-fé e inseriu na CLT, o que eu vejo também com muito bons olhos, né? O que eu não gostei foi a transcendência, né? A transcendência que hoje nós temos aí uma decisão em agravo de instrumento monocrático que se torna irrecorrível, eu entendo que é constitucional, né? Recentemente ingressei também, o ministro Cláudio Brandão instaurou um incidente, né, de inconstitucionalidade desse dispositivo lá, da transcendência, da irrecorribilidade da decisão monocrática, porque você faz uma comparação com a repercussão geral do recurso extraordinário e lá no Supremo exige uma decisão colegiada sobre o tema. E no nosso processo de trabalho, a CLT tem esse dispositivo que, por uma decisão monocrática, você torna inconstitucional. Eu tive a felicidade de ser contratado como advogado para atuar, e vou atuar com Vossa Excelência, certamente, para atuar tanto no incidente
né, tanto no incidente que foi instaurado, né, sobre a inconstitucionalidade do dispositivo no âmbito do TST, como para propor uma ação direta de inconstitucionalidade contra o referido dispositivo, no âmbito do Supremo. Eu acho essa questão que você abordou sobre a transcendência, eu acho muito relevante. E ainda bem que essa matéria vai ser discutida em profundidade pelo TST, por meio desse incidente suscitado de forma muito adequada pelo ministro Cláudio Brandão, nosso confrade, que se caracteriza pelo bom senso, pelo equilíbrio em suas decisões. Ô Bruno, em relação à petição inicial, você fez menção à petição inicial. Eu lhe pergunto, os valores podem ser apresentados de forma estimativa ou tem que ser valores absolutos apontados na inicial? Hoje se exige que seja uma petição líquida, né? Sim. Então você tem que apresentar os valores, né, já de cada pedido. Logicamente, o próprio CPC permite, em algumas situações, o pedido genérico, né? Quando não é possível se liquidar, você pode, né, fundamentar e realmente fazer o pedido genérico, que será liquidado posteriormente. Mas veja que isso traz um ônus, né, quando você faz o pedido líquido, da parte reclamada também fazer uma defesa já impugnando o valor, né? Então, é um novo processo de trabalho que nós temos hoje, né? Eu gosto muito desse termo, um novo processo de trabalho, porque são muitas mudanças mesmo. Eu não vou resistir à tentação, sabe? Eu vou lhe fazer uma pergunta sobre a questão da justiça gratuita regulada pela Lei 13.467 em confronto com a Constituição brasileira. Você acha que, efetivamente, há algum caráter na 13.467 que leve à configuração de inconstitucionalidade de algum dispositivo sobre essa questão da justiça gratuita? É uma questão, ministro, delicada essa, né? A reforma trouxe aí alguns ônus aí para o beneficiário da justiça gratuita, né? Parece que antes bastava ele declarar, agora ele tem que comprovar, né, a insuficiência. Então eu vejo realmente como um óbice aí de acesso à justiça, né? Talvez o sistema anterior fosse o sistema mais aberto, né? Eu sou refratário a qualquer limitação de acesso à justiça, especialmente quando se trata de justiça gratuita, né? Eu lembro que eu sempre defendi desde lá de trás para as próprias pessoas jurídicas, empresas que tenham dificuldade econômico-financeira podem e devem se beneficiar da justiça gratuita por uma questão constitucional de acesso à justiça, né? Então qualquer norma que venha a limitar, né, esse acesso à justiça, eu sou refratário. Eu sou um ferrenho defensor do acesso à ordem jurídica. Agora, acesso à ordem jurídica responsável, como eu falei aqui no início da live, né, vendo lá os precedentes, se for o caso, fazendo a produção antecipada de prova, ingressando de forma responsável. Eu não sou refratário a qualquer limitação de acesso à justiça. Ô, Bruno, de forma expressa, o artigo 855-A, lá da Lei 13.467, ele trouxe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o processo do trabalho. Inclusive, até nós sabemos disso, com a possibilidade de haver a suspensão do processo, não é isso? E aí eu lhe pergunto, como é que você reflete sobre essa questão? Se há possibilidade de se obter uma tutela de urgência nessa questão da desconsideração da personalidade jurídica? Excelente, ministro. Esse é um tema bastante polêmico, né? O incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Quando da promulgação do Código, né, houve uma grande discussão sobre a aplicação desse incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo de trabalho, especialmente por esse ponto que Vossa Excelência colocou da suspensão do processo. Eu lembro que, na época, eu encontrei um colega aqui de São Paulo, juiz de direito. Eu estava fazendo a primeira edição dos meus comentários ao Código de Processo Civil e Processo de Trabalho, que eu venho comentando todos os artigos, e eu tinha já feito o primeiro volume, que era da parte geral. E fui na LTR pegar o livro.
E encontrei o professor Mauro Schiavi, que é juiz aqui em São Paulo, um grande professor, e tive uma discussão com ele sobre o tema na LTR. E falava, Bruno, não pode se aplicar esse incidente, porque quando eu for instaurar esse incidente, o devedor vai sumir com os bens. E eu falava para o meu colega e amigo, Mauro Schiavi, Schiavi, existe o Instituto da Tutela Provisória. Se tiver presente a situação de risco de dilapidação do patrimônio, Vossa Excelência pode fazer a tutela provisória, fazer a constituição dos bens e postergar o contraditório. O que não dá para acontecer, como acontece aqui em São Paulo, em outros estados, no Rio de Janeiro, enfim, que a gente vê, era o devedor, o sócio, ter o seu patrimônio invadido sem um prévio contraditório, sem uma prévia ampla defesa. Isso é algo assim penhore-se, né, os bens dos sócios, pum, carimbado, e o sócio tinha invadido seu patrimônio sem a mínima chance de se manifestar. Então, o Código de Processo dizem, né, que esse Instituto da Incidente de Consideração da Personalidade Jurídica foi criado para o Justiça do Trabalho, dizem, não sei se é verdade, né, dizem. Houve uma discussão em relação a isso e o Tribunal Superior do Trabalho, na Instrução Normativa número 39, se posicionou pela aplicação do incidente. E depois veio a reforma trabalhista e colocou um par de cal no tema, inserindo o dispositivo, dizendo que não, que se aplica, né, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho. Então, eu vejo com muito bons olhos também o Instituto, porque ele traz um devido processo legal, ele traz uma ampla defesa, ele traz um contraditório para que o sócio possa se defender antes de ter o seu patrimônio invadido. Eu desafio aqui alguém, né, que esteja participando da live que não conheça um sócio que não tenha sofrido, né, tempos atrás, uma penhora, alguém que saiu da empresa há muitos anos, há mais de 10 anos, e teve uma conta penhorada, né, por uma execução trabalhista. Isso foi muito comum, aconteceu muito. Eu tenho muitos amigos que sofreram com isso, amigos, inclusive advogados, que tiveram sociedades em bares, restaurantes, que 10 anos depois foram surpreendidos com a penhora. Então, o incidente de consideração da personalidade jurídica é um instrumento que traz segurança jurídica, né, e que atenta para o devido processo legal, a ampla defesa e contraditório assegurados pela Constituição. Ele está mais em consonância com os princípios, daqueles princípios que você salientou no início de sua reflexão, né? Os princípios do processo do trabalho, não é isso? E especificamente do processo geral, teoria geral do processo. Ô, Bruno, uma palavra que eu gostaria de ouvir de você seria sobre o processo de jurisdição voluntária, não é isso? Para homologação de acordo extrajudicial. Como é que você analisa a inserção dessa espécie de processo dentro do processo trabalhista através da Lei 13.467? Essa foi uma grande novidade também da reforma trabalhista na seara processual, que eu vi de forma muito positiva. Né? Por que eu vi de forma muito positiva? Isso já existia no processo civil. Essa possibilidade de acordo extrajudicial, desde o Código de 1973 já existia. A possibilidade de um acordo extrajudicial feito pelas partes ser trazida para homologação em juízo. Né? O que acontecia no processo de trabalho? Porque não tínhamos um dispositivo comum e porque não se aceitava a aplicação desse dispositivo do Código de Processo Civil no processo de trabalho. As partes simulavam o litígio. Então, muito comum, infelizmente, a simulação de litígios. Eu integro aqui em São Paulo o Tribunal de Ética, a 6ª turma do Tribunal de Ética da OAB aqui, e vi no passado inúmeros casos, né, de simulação de lides. Então, a parte simula uma lide para conseguir a quitação plena do judiciário. Então, faz a petição inicial, o outro faz defesa, aí aparece a audiência, é o juiz. Enfim, com a introdução desse procedimento de jurisdição voluntária na CLT, a possibilidade de uma homologação de acordo extrajudicial, deu-se fim a esse procedimento ilícito que era utilizado na Justiça do Trabalho. Então, hoje, as partes podem compor, e já está
já estão acontecendo, né? Já estão sendo, esse instituto está sendo utilizado, as partes fazem o acordo e trazem para o juiz homologar. Qual é o cuidado que se deve ter aqui? Qual é o cuidado que se deve ter? O juiz deve ter o cuidado com a possibilidade de vício de consentimento do reclamante, né? De eventual fraude. Então, na audiência, a primeira coisa que o juiz deve perguntar para o reclamante é quem contratou seu advogado, né? Quem está te representando aqui? Porque a CLT exige, logicamente, por uma questão de problemas de compatibilidade, que cada um esteja com o seu advogado. Então, se o reclamante está com o seu advogado, né, e fez o acordo conscientemente, né, não há uma fraude, não há uma simulação, é algo que foi lícito, as partes sentaram, conversaram, chegaram a um acordo e trazem para o juiz homologar. Eu não vejo por qual razão o juiz do trabalho não homologar esse acordo. Tem atualmente muita polêmica, né, sobre a questão da quitação geral. Muitos juízes não querem dar a quitação plena e geral. Então, o que é que eu aconselho à parte? A colocar todas as verbas que eles estão ali transigindo que possa gerar algum conflito. E, salvo engano, o Tribunal Superior do Trabalho já tem jurisprudência no sentido de que as partes, né, transigindo com seus próprios advogados de forma lícita, objeto lícito, não tem por que se negar essa quitação geral. Porque aí perde, né, a razão de ser do Instituto, que é trazer a pacificação social com a solução definitiva do conflito. Pois é, você fez uma reflexão muito interessante sobre essa questão da quitação geral, mas eu vou aproveitar a provocação do nosso amigo, né, advogado brilhante, que é o Aldo Martinez, sobre se é possível, o processo de homologação de acordo extrajudicial, haver o reconhecimento em relação ao não vínculo, a inexistência de vínculo laboral. Eu não vejo óbice para que as partes transigindo no acordo reconheçam, né, ali naquele acordo que não houve a existência de um vínculo de emprego. Né? Não vejo óbice para isso. As partes podem transigir. Nossa relação jurídica foi uma relação autônoma, não foi uma relação de vínculo de emprego. Né? Eu pedi aqui, mas reconheço, nessa transação não se há a obrigatoriedade, a limitação de se ficar ao que foi pedido, então eu não vejo, né, óbice para que as partes façam esse acordo, essa composição, por meio de um acordo, pedindo a homologação de um acordo extrajudicial em que não se reconhece o vínculo de emprego. Né? Se pagam parcelas decorrentes de outro tipo de vínculo. Não existe só o vínculo de emprego na relação de trabalho. Né? Nós temos inúmeras outras formas, né, de relações jurídicas. E as partes podem transacionar sobre isso. Não vejo. Esse raciocínio está assentado na ampliação, né, pela emenda 45 do artigo 114 da nossa competência. Nossa competência para relações de trabalho, né, não só apenas para a relação de emprego. Se assim for, é possível, em uma relação de trabalho que não seja relação de emprego, você atuar, o juiz atuar e, efetivamente, homologar um acordo de natureza extrajudicial. Né? Isso é um processo adequado, como previsto no artigo 855-B. Ô, Bruno, nós estamos aí vivendo essa questão da pandemia, né? Toda a sociedade vive isso. Eu lhe pergunto, você vislumbra algum dispositivo no processo civil, processo do trabalho, que ajude nas soluções de questões judiciais, ou mesmo extrajudiciais, como essa aqui agora, para esse momento? Hoje nós temos aí a grande polêmica, né? Eu coordeno um núcleo de processo de trabalho da OAB aqui de São Paulo e nós abrimos um fórum permanente. Estamos debatendo toda semana a questão das audiências de instrução telepresenciais e julgamentos telepresenciais. Né? Há uma preocupação muito grande com a audiência de instrução, né? Por questões de inclusão digital, por questões de fraude em produção de prova.
E hoje, nesse cenário de pandemia, de grande insegurança jurídica que vivemos, ainda se adaptando a esses novos procedimentos aí, virtuais, telepresenciais, eu vejo com muito bons olhos a aplicação das convenções processuais, né? Sempre venho defendendo, venho estudando bastante esse tema, porque hoje foi inserido pelo Código de Processo Civil, no artigo 190, a possibilidade dos negócios jurídicos processuais, ou seja, das partes transacionarem sobre o procedimento a ser adotado, né? Apesar do Tribunal Superior do Trabalho, na instrução normativa número 39, entender pela não aplicação do Instituto, eu acho que com o tempo nós vamos conseguir reverter essa posição, porque eu não vejo óbice para aplicação, né, desde que com todos os cuidados, sendo homologado pelo juiz do trabalho, observando-se as garantias processuais, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, que as partes venham a transacionar sobre o procedimento. Então, por exemplo, uma audiência que traz uma cognição profunda, uma prova complicada, uma justa causa, uma equiparação salarial, eu não vejo por que razão as partes não fazerem uma convenção processual para que essa audiência aguarde a volta. Já estamos voltando, né? Aí o CNJ já autorizou os tribunais, o Conselho do Superior do Trabalho já autorizou os tribunais a voltarem aos poucos à forma presencial, que as partes convencionem que essa audiência seja realizada de forma presencial, né? Ou que as partes convencionem, por exemplo, a suspensão do processo, né? Então, hoje, nós caminhamos aí entre privatismo e publicismo, e há um cenário no processo de trabalho que eu vejo, sim, a possibilidade das partes transacionarem sobre procedimentos, sim, né? Sobre outros pontos também, por exemplo, decidirem que o processo não vá até o TST, fique no duplo grau de jurisdição, ou que negociem. Eu tive um caso, eu sempre gosto de citar, sobre uma perícia, que era uma cliente minha que tinha uma doença gravíssima, tinha uma patologia de sentir muita dor, e eu queria fazer a prova com com um médico neurologista, e o juiz não deixou, fez com o médico do trabalho, e essa reclamante que vai fazer um bolo, demora 2 horas fazendo um bolo e passa o resto do dia deitada porque não consegue levantar, o juiz disse que ela estava capacitada para o trabalho. Então, eu poderia ter feito uma convenção processual com a outra parte para que essa perícia fosse feita por um neurologista. Então, são várias situações aí que não ter, por exemplo, eu estou vendo pessoas querendo fazer perícia telepresencial na pandemia, não dá, né? Então, a convenção processual é as partes transigirem, convencionarem e trazerem para o processo essa convenção, que o juiz do trabalho, aí vem a diferença do processo civil, que o juiz do trabalho ele deve ter o cuidado, né, de examinar se isso vai trazer alguma dificuldade para o reclamante ou algum ônus excessivo para o reclamante. Não trazendo isso, ok, vamos aplicar no processo do trabalho. Mas eu, inclusive, concordo com você e acho que nessas hipóteses que você cita, se entende que a necessidade da audiência presencial e se demonstra isso para o julgador, isso não está vedado. Eu acho que depende do critério do juiz. Inclusive, se o juiz não admitir e você se sentir prejudicado, você pode interpor um recurso e sustentar que houve um cerceio à sua defesa. Você entende? Eu acho perfeitamente possível, com toda a normatização que hoje parte não só da Corregedoria Nacional Geral, assim como também do próprio TST. Ô, Bruno, eu fico pensando se seria a hora de nós pensarmos em um código de processo do trabalho, ou se nós devemos manter essa situação em que nós temos vários dispositivos dentro da CLT, mas não de forma codificada, de forma estruturada e de forma sistemática. O que você acha sobre isso, Bruno? Ministro, esse tema dessa heterointegração entre o Código de Processo Civil e o processo de trabalho é algo que eu já me debruço já há muitos anos, né? É o meu tema de preferência. Eu, em 2008,
eu defendi a minha tese de doutorado aqui na PUC de São Paulo, e eu fiz uma pesquisa na época, ainda sobre o CPC antigo, quando vieram as reformas da execução, por meio daquelas leis 11.232, que alterou um monte de dispositivo no Código de Processo Civil. Eu fiz uma pesquisa de campo aqui em São Paulo, em primeira instância e no tribunal, analisando como os magistrados estavam aplicando o Código de Processo Civil no processo de trabalho. O que é que eu constatei? Constatei que não havia nenhuma uniformidade. Então, temas como a multa que eu citei aqui, do antigo 475J, atual 523, 50% do juiz aplicava e 50% não aplicava. Né? Vejam que na execução nós temos aí um maior dificultador, porque nós temos a aplicação de um terceiro diploma, que vem antes do CPC, que é a Lei de Execução Fiscal. Então, nós trabalhamos com o CPC, trabalhamos com a CLT, com a Lei de Execução Fiscal e com o CPC na execução. 3 diplomas normativos. Então, vejam a confusão que é essa heterointegração de normas. Né? E quando eu fiz essa tese, que eu sustentava a unificação processual na execução, eu tive essa possibilidade de perceber essa falta de uniformidade que o novo Código de Processo Civil não tem um condão também de solucionar, porque além da subsidiariedade, como eu falei, ainda trouxe a supletividade. Então, nós temos um cenário ainda mais difícil de heterointegração de normas que, se você me perguntar, Bruno, você é a favor de um Código de Processo de Trabalho? Eu acho que sim. Penso que talvez fosse um caminho de se eliminar bastante essa insegurança jurídica nessa heterointegração de normas. Né? Tive até uma discussão muito grande numa live com o meu contemporâneo lá da Universidade Federal da Bahia, o professor Fred Dias, porque ele dizia que não, porque é igual, o processo de trabalho é igual ao processo civil, então vai se copiar o processo civil todo. Não, eu acho que temos ainda muitas peculiaridades, né, que justificariam, pela especialidade, né, termos um Código de Processo de Trabalho. Né? Nós temos um Código de Processo de Trabalho na Argentina, nós temos um Código de Processo de Trabalho em Portugal. Por que não termos aqui no Brasil um Código de Processo de Trabalho? Né? Reunirmos aí os segmentos, advogados, o Ministério Público, magistratura, professores, enfim, nos debruçarmos e fazermos uma lei específica para o nosso direito material do trabalho. Né? Eu sou a favor de um Código de Processo de Trabalho. Sim, eu acho que teria o condão de eliminar muita dessa insegurança jurídica nessa integração de normas entre o processo comum e o processo de trabalho. A reflexão é muito bem fundamentada, viu, Bruno? Tenho certeza disso. Mas olha, meu prezado, nós já estamos aqui com 7 minutos para intervir em nossa atuação aqui, sabe? De sorte que, lembrando a todos da importância do nosso Congresso Internacional, que vai ser realizado a partir do dia 12, eu quero lhe dar a palavra, Bruno, para você fazer sua saudação final, não é isso? Eu digo a todos, de forma muito especial a você, Bruno, que eu fiquei extremamente gratificado de participar dessa live. Aprendi muito ouvindo-o, tenha certeza. Cada vez mais minha admiração cresce por você, você sabe disso. Mas você tem a palavra para se manifestar. Muito obrigado, ministro. Você sabe que, Vossa Excelência sabe que essa admiração é recíproca, né? Como eu falei aqui no início da live, você é um exemplo a ser seguido, para mim, um paradigma de jurista, de ser humano. Né? Eu, cada vez mais que eu conheço Vossa Excelência, tendo a oportunidade de trabalharmos juntos aí, em muitos casos, né? em pareceres, em casos estratégicos, eu aprendo mais com Vossa Excelência. É um aprendizado constante, uma grande admiração que eu tenho, de forma que essa foi uma live muito especial para mim, né? De extrema felicidade e honra. Né? Acho que conseguimos tocar aí pontos bem interessantes, né? O do Código de Processo Civil e o processo do trabalho. São 5 anos, né? Temos aí muita coisa ainda para trabalhar. Eu estou terminando esse ano o meu último volume, né, dos comentários que eu faço do Código de Processo Civil e processo de trabalho, comentando artigo por artigo como se aplica, como não se aplica, por que se aplica, subsidiário, supletivo, trazendo a jurisprudência sobre o tema.
E foi muito feliz aqui, foi uma oportunidade muito grande de debater tantos temas com Vossa Excelência. E convidar todos para o nosso congresso, né, que começa no dia 12 de agosto, né, um congresso imperdível de nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho, muitos painéis, muitos professores estrangeiros, um evento de grande relevância, né, no momento que vivemos também dessa pandemia, de podermos debater temas interessantíssimos. Falamos aí da homologação de acordo extrajudicial. Eu vou estar presidindo um painel que vai estar o Sérgio e vai estar a Tereza Asta, né, sobre o tema. Então, realmente vai ser imperdível esse congresso. Eu convido todos a participar. Estou vendo aqui a Tereza Nars aí também, aqui convidando todos, minha grande amiga, né? Aí uma excelente juíza e jurista, né? Nossa confreira aí participando. Todos os demais confrades que estejam participando, eu saúdo a todos também. É uma grande honra ter a presença de vocês e os demais participantes, amigos. Eu não tive a oportunidade aqui, eu vi muitos que entraram aqui, eu não pude me direcionar pessoalmente, mas gostaria de agradecer aí a participação de todos, né? E agradecer ao ministro Reis de Paula pela oportunidade desse valioso debate. Muito obrigado, Bruno. E a alegria que nós vamos nos encontrar a partir do dia 12 no nosso congresso. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado a todos. Bom dia a todos, até a próxima. Tchau. Valeu, ministro.